Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos ao vivo na noite desta terça-feira, dia 5 de setembro. Hoje é a nossa primeira palestra do mês de setembro. Como vocês estão vendo aqui no cantinho, deixa eu ver se aqui, para cá. Vocês estão vendo aqui no cantinho do nosso vídeo um logotipo diferente, afinal de contas, este mês de setembro é um mês muito especial para todos nós do Jefa. Estamos completando 10 anos. Aí o nosso logotipo na tela cheia para vocês. Estamos completando 10 anos do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Nesse último domingo, foi um domingo muito especial para todos nós. Né? Foi um dia de comemorações, né? Do nosso aniversário, né? De 10 anos do nosso trabalho. Aliás, quero agradecer desde já a todos que compareceram no domingo, né? Que participaram conosco dessa festa. Foi uma festa muito bacana, né? Uma energia muito gostosa no domingo. Quem esteve no domingo pode testemunhar isso. E quero agradecer imensamente a confiança, né, de todos vocês, né, que ao longo desses 10 anos, né, já compareceram no nosso trabalho, já indicaram alguém para ir no nosso trabalho. Pessoas de fora, né, que moram em outras cidades, que nos acompanham aqui online, né, nas nossas palestras online, né, que prestigiam o nosso trabalho. Então, gratidão muito a todos vocês que de uma forma ou de outra vêm fazendo parte, né, da história do Jefa Sorocaba, né, 10 anos do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Lá em 2013, né, nós iniciamos o nosso trabalho e nesse domingo agora, dia 3 de setembro, a gente comemorou esses 10 anos e daqui a pouquinho, né, vou dar um recadinho para vocês aqui. Quem quiser e puder, né, participar ainda da nossa festa, ainda é possível, ainda dá para participar dessa nossa festa de 10 anos do Jefa. Então vamos fazer aqui a nossa prece de abertura, né, para iniciarmos aqui a nossa palestra online da noite de hoje. Agradecendo mais uma vez a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro e do nosso trabalho, que eles estejam conosco e mais esta noite, nos abençoando, nos iluminando espiritualmente, nos dando todo auxílio, todo amparo espiritual, para que o trabalho desta noite seja o melhor possível. Que todos recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo, a vossa bênção. Envolvendo também com muito amor e muita luz a nossa companheira de hoje, a nossa amiga Bárbara, para que ela possa transmitir o seu conhecimento para a gente, que todos aqueles que estiverem nos assistindo possam aproveitar tudo aquilo que for falado aqui na noite de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, como eu falei, ainda é possível, né, quem quiser participar da nossa festa de 10 anos do Jefa Sorocaba, né, esse mês de setembro, né, completando 10 anos do nosso trabalho de assistência espiritual aos animais, a gente postou nas nossas redes sociais um pedido para vocês, né, um pedido para aqueles que conhecem o nosso trabalho, enviar para a gente um vídeo curtinho, né, pode gravar de celular, pode gravar com a câmera do computador, enfim, não precisa ser nada tão rebuscado não, mas para contar de que forma vocês conheceram o nosso trabalho, de que forma o Jefa de alguma maneira contribuiu na vida de vocês, ajudando os animaizinhos, ou mesmo os humanos, né, já que agora a gente também tem trabalhos específicos só para humanos. Então manda para a gente um vídeo contando aí de que forma o Jefa Sorocaba, né, de que forma você fez parte aí desses 10 anos do Jefa Sorocaba. Pode enviar o vídeo pelo WhatsApp, né, o nosso WhatsApp, 15 o DDD 981201843, ou pelo e-mail, né? De repente, se o vídeo for muito grande, um arquivo muito pesado, pode enviar por e-mail, jefa.sorocaba@gmail.com. De qualquer jeito, né? Mandando o vídeo pra gente, a gente está exibindo já essa semana, né? Os vídeos que o pessoal nos mandou. O pessoal que trabalha com a gente, né? Os nossos tarefeiros, os nossos voluntários, alguns deles já gravaram, outros estão para gravar e vão me mandar aqui. Companheiros que já fizeram palestras aqui pra gente, né? Já mandaram pra gente, né? Ontem mesmo, né? Foi ontem, segunda-feira, dia 4 de setembro, a Ivani Lima, minha amiga Ivani, mandou o vídeo pra gente. Inclusive esse vídeo a gente exibiu no domingo, na palestra de domingo, e eu coloquei o vídeo separadamente e foi ao ar ontem. Então todo dia vai entrar sempre um vídeo de alguém que nos mandou, seja dos tarefeiros, seja de alguém, né, que fez palestras pra gente, e vocês, né? Vocês que já prestigiaram o nosso trabalho, que já compareceram em algum trabalho nosso, seja online, seja presencial, né, não importa, pode mandar pra gente um vídeo, né, contando um pouquinho aí da sua história conosco, né, com o Jefa Sorocaba. Vai ser muito gostoso a gente compartilhar dessas histórias, né, saber um pouquinho das histórias do pessoal que conhece a gente, que já esteve em algum momento no nosso trabalho, agora na nossa casa, nas outras casas onde nós fizemos já o trabalho. Então, fique à vontade, manda pra gente o vídeo, né, pelo nosso WhatsApp, pelo nosso e-mail, né? Vai ser muito bacana a gente conhecer aí as histórias, né, do pessoal que já esteve no nosso trabalho
de assistência espiritual aos animais ao longo desses 10 anos, né? Muitas histórias bacanas a gente tem e a gente sempre guarda com muito carinho, né? As pessoas que já compareceram no nosso trabalho, as pessoas que já trabalharam com a gente, né? Os voluntários que já estiveram com a gente, né? Foram muitos, né? Ao longo desses 10 anos. Então, quem quiser mandar um vídeo, fica à vontade pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Bom, seguindo aqui os nossos recadinhos antes de começar a nossa palestra, né, para quem está nos assistindo pela primeira vez, para quem ainda vai assistir o nosso vídeo, né, aqui as nossas atividades durante a semana. Então, hoje, terça-feira, é o dia da nossa palestra online, quarta-feira, dia das vibrações à distância, quinta-feira tem o nosso trabalho presencial lá no centro, das 5 da tarde até as 7 da noite, tem o atendimento de reiki, de cromoterapia e também o atendimento fraterno, e às 7 horas da noite a palestra presencial. Quinta-feira agora é feriado, 7 de setembro. Estaremos normalmente, funcionando normalmente na nossa casa. Então, para quem não for viajar, para quem de repente estiver aqui em Sorocaba, né, ou que for da região, quiser comparecer no nosso trabalho, quiser conhecer o nosso trabalho, né, na quinta-feira, né, não precisa de agendamento, né, para quem quiser passar no atendimento de reiki ou de cromoterapia, quem de repente quiser passar no atendimento fraterno também, só chegar lá dentro desse horário, né, de atendimento, das 5 da tarde até as 7 horas da noite, e logo depois, às 7 horas, tem a palestra presencial, né, quem quiser, e também só para a palestra, né, depois da palestra tem o passe. Então fique à vontade, fica o convite aqui, quinta-feira agora, 7 de setembro, é feriado, mas estaremos lá funcionando normalmente o nosso centro espírita. E o nosso trabalho tradicional, né, todo primeiro e terceiro domingo do mês, nosso atendimento espiritual aos animais, domingo agora, dia 3, foi o primeiro domingo, né, foi um domingo muito especial, né, como eu falei aqui, de comemoração dos 10 anos do Jefa. Então, próximo trabalho agora, dia 17 de setembro. Quem quiser comparecer, né, levar o seu animalzinho, é só entrar lá no nosso site e fazer o agendamento. Nesse domingo, também no domingo, né, no primeiro e terceiro domingo, nós temos o atendimento de reiki e cromoterapia. A partir desse último, desde esse último domingo, né, dia 3, nós não estamos mais fazendo agendamento para reiki e cromoterapia de humanos. Então é só o pessoal chegar no primeiro ou no terceiro domingo, né, entre 9 da manhã e 11 horas da manhã, que é o horário do nosso atendimento. Vai ser por ordem de chegada, né, então de repente quem chegar às 9, né, normalmente 9 horas é um horário mais tranquilo. Quem puder chegar às 9, né, vai ser atendido rapidamente, né, mas vai ser por ordem de chegada, então a gente só pede a compreensão, né, de todos. A gente está fazendo um teste, na verdade, né? A gente deixou de fazer o agendamento de reiki e cromo, né? Se de repente não funcionar, se de repente tumultuar demais, né? De repente não der certo, a gente volta ao agendamento. Mas por enquanto a gente optou aí por fazer o agendamento de reiki e cromoterapia. Não fazer o agendamento de reiki e cromoterapia no primeiro e no terceiro domingo do mês. No dia do nosso trabalho de domingo, nós temos a cantina e bazar do Jefa, com vários produtos à venda, tem doces, tem salgados, tem os livros com a temática dos animais, tem as obras básicas da doutrina espírita, tem livros seminovos também à venda, então é só procurar a gente ali, quem quiser levar um livro para casa ou quiser levar alguma coisinha para comer para casa também, né, um lanchinho de repente do domingo, né, uma sobremesa no domingo, né, fica aí a dica. E lembrando que a venda desses produtos serve para manutenção das nossas despesas do Jeff. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar de alguma forma, agradecemos muito, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter as despesas do nosso centro em dia. Eu sempre falo aqui que no centro espírita ele é como na nossa casa física. A gente tem as nossas despesas materiais e nós é que temos que correr atrás da manutenção dessas despesas. Né? Os espíritos não vão pagar a conta pra gente, não vão materializar dinheiro pra gente, né? Como muita gente às vezes pensa, né? Ah, mas os espíritos não ajudam vocês? Ajudam, mas ajudam na parte espiritual. Parte material é a gente que tem que correr atrás e por isso que a gente faz aí a venda desses produtos. Eu sempre faço questão aqui de agradecer a todos que têm nos ajudado, todos que nos ajudaram durante a pandemia, né? Foram ajudas imprescindíveis, né? Importantíssimas para a gente poder manter o nosso centro funcionando, o nosso centro em dia. Então, gratidão a todos vocês mais uma vez. Bom, vou colocar aqui na tela, né? Já falei demais. Nossa companheira de hoje, a Bárbara Carlos, mais uma vez aqui com a gente para fazer a palestra online, né? Gentilmente atendeu aqui o nosso convite. Bárbara, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente. Seja mais uma vez bem-vinda aqui ao Jeff. Imagina, como sempre, é um prazer imenso estar aqui com vocês. Aceito já de coração. E como eu falo sempre, aproveita e me tira da minha zona de conforto, me coloca para estudar. E não só buscar temas, né, relacionados a animais, mas como a doutrina espírita pode ser ampliada para os nossos irmãos menores. Então, eu adoro, na verdade, eu adoro. Legal. E a Bárbara também, né? Sempre fazendo a propaganda do bem aqui, a Bárbara também
tem um trabalho, né, faz parte de um trabalho de assistência espiritual aos animais em Porto Feliz, né, a cidade onde ela mora. Faz a sua propaganda do bem aí, Bárbara, por favor, pessoal de Com Porto certeza. Feliz, da região que queira conhecer o trabalho aí. Para quem for aqui da região, quiser vir conhecer aqui, dar um oi para a gente, no último sábado do mês, então esse mês de setembro vai ser no dia 30, às 9 horas da manhã, na Sociedade Espírita André Luiz, que fica na rua José Bonifácio 150, se eu não me engano. Hoje a gente ainda está um pouco pequeno, mas a gente acredita que vamos crescer mais. Estão todos convidados, quem quiser vir para conhecer a casa, para bater um papo com a gente, para trazer os seus animais. Então, se alguém que estiver assistindo a gente for de Porto Feliz e quiser vir aqui, sintam-se convidados, que serão muito bem recebidos, serão muito bem acalorados. Gente, agora estou com uma outra cachorra em casa e ela decide de vez em quando brigar com a minha. Era o que aconteceu agora. Antes de começar aqui, a Bárbara estava mostrando que a nova integrante, né, da família aí da Bárbara, né, e assim, infelizmente, né, com quem acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo, né, sempre tinha minha companheirinha aqui, a Paçoca, né, que fazia as palestras aqui comigo, mas a Paçoca tá eternizada aqui, né, a Paçoquita, né, tá aqui atrás de mim aqui. Infelizmente não tenho mais a presença física dela aqui, mas de vez em quando ela também vinha e aparecia. Então, se aparecer a sua cachorrita, fique à vontade, né? Faz parte também faz parte do cenário, né? Das nossas lives aqui. Do cenário, exatamente. A gente está aqui porque a gente, né? Nós queremos estudar mais como nos relacionar com eles, então é justo que eles estejam aqui ao nosso lado. Mas a nova, de vez em quando ela quer bater na mais velha, e era o que aconteceu agora. A mais velha levantou para beber água, essa aqui estava de olho. Então, se eu tiver que dar umas bronquinhas hoje, gente, não tem problema. Tá liberado as bronquinhas de hoje. Ai, Bom, que bom. o tema que você escolheu, Pedi e Obtereis, está lá no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser se aprofundar mais, né, além da nossa conversa de hoje aqui, então tá lá no capítulo 27 e a Bárbara vai falar aqui um pouquinho pra gente. Tem vários, estava vendo aqui os itens, né, desse capítulo 27, tem vários itens muito bacanas e muito reflexivos aqui. Então, Bárbara, fica à vontade, por favor. Exatamente. Fica quietinho aí você. Por que eu escolhi esse capítulo, né? Na verdade, eu estava estudando esse capítulo para uma palestra que eu dei aqui na nossa casa há uns 15 dias atrás, mais ou menos. E eu, particularmente, estudei o número 1, o item 1, que é a qualidade da prece. A gente fala muito na doutrina espírita do quanto é importante a gente vigiar nosso pensamento, o quanto é importante a gente orar. Mas poucas vezes, né, os palestrantes eles falam que orar explica o que é orar, né? Então a gente tende a achar que faz o sinal da cruz, para quem ainda fizer o sinal da cruz, Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. E não é isso. E esse capítulo é o último capítulo antes da coletânea das preces. E ele vem exatamente para nos explicar a forma adequada que a gente tem de fazer a nossa prece e o quanto isso é positivo para nós e para aqueles que a gente tem a intenção da prece. E por que eu achei que era um tema que valia a pena aqui para a gente? Espera aí, gente. Deixar ela. Desculpa. Por que eu achei que era um tema interessante aqui para a gente? Porque nós temos os nossos irmãozinhos, esses bichinhos que a gente gosta tanto. E aí hoje vai ser bem voltado para os nossos animais domésticos, né? Como a gente está falando de prece. E não que a gente não possa expandir para aqueles que a gente não convive, mas se nós cremos, como espírita, que a prece pode alcançar quem for de direito, né? Quem estiver sendo pensado, quem tiver ali a conexão. E nós acreditamos que os animais também desencarnam, que eles também reencarnam, que eles têm ali um princípio inteligente que está se desenvolvendo e tudo mais. Por que a gente não pode expandir essa nossa forma de pensar, essa nossa forma de vibrar para eles também? E aí, quando eu estava estudando aqui a qualidade da prece, nesse primeiro item, ele fala para a gente o quanto é importante que a gente faça a prece de coração. E, se eu não me engano, ele fala aqui em algum lugar da questão de palavras bonitas. É muito comum, né, as pessoas falarem, eu não sei fazer uma prece porque eu não sei poesia, né? Confunde-se muito orar com literatura, né? Eu brinco, porque eu tenho uma colega da casa espírita que eu pedi para ela fazer a prece final e ela falou, eu não falo bonito. E aí eu fui lá e falei, não tem relação nenhuma uma coisa com a outra.
E então esse capítulo aí eu olhei as outras, né, os outros itens, ali a parte da eficácia da prece, ou seja, fazer com que aquilo saia da melhor forma possível de dentro de nós, fazer com que sejamos capazes de doar o que temos de melhor em nós, é uma das maiores caridades que a gente pode fazer pelo outro. Então, quando a gente fala em prece, eu até disse na minha palestra, a gente vibra por nós, normalmente, né, porque a gente ainda é egoísta, pelos nossos amigos, pela nossa família. A gente vibra pelos nossos inimigos? Poucos. A gente vibra pelo nosso mentor, que está ali, coitado, aguentando a gente todo dia nessa encarnação? Poucos. A gente vibra pelos nossos animais? Aqueles que pensam que todo mundo que está na casa, na família, o animal está incluído, beleza, mas muitos não pensam, muitos não incluem. A gente vibra pelos desconhecidos? A gente vibra pelos nossos irmãos que estão desencarnados? Pode falar. Deixa eu fazer um adendo aqui, deixa eu só Claro. me colocar na imagem aqui. Eu comecei com esse trabalho dos animais graças a fazer preces pelos animais. Eu frequentava um centro espírita aqui em Sorocaba, né, que tinha lá todo o trabalho, né, a condução do trabalho, e eu ajudava, né, na condução do trabalho o diretor da casa. Um dia me convidou: você não quer me ajudar aqui? Tem que chamar as pessoas para fazer prece por isso, prece por aquilo, enfim. E eu sempre fazia a prece final do trabalho. E eu sempre dava um jeito de incluir os animais nessa prece final. Sempre falava, né, proteger os animais, não sei o que, parará, enfim. Aí um belo dia uma pessoa que estava ali no centro na saída, falei: viu, percebi que você gosta de animais e tal. Você conhece um centro espírita em São Paulo, que no caso é a ASEAN? Você conhece um centro espírita que faz o trabalho dos animais, que auxilia os animais e tal? Eu jamais, não tinha nem ouvido falar, nem sabia que tinha centro espírita que fazia isso. Isso foi lá em 2011, né? Aí ela me apresentou a SEAMA, mostrou como que era, tal. Fui conhecer a SEAMA e aí que tudo começou. Então, graças a uma, entre aspas, simples prece pelos animais dentro de uma casa espírita, é que o nosso trabalho aqui em Sorocaba começou. Então, para aqueles que acham que não é bobagem é fazer prece pelos animais, nunca é bobagem. Afinal de contas, eles fazem parte da nossa família de uma forma muito intensa. E foi graças a digamos, essas coincidências da vida, que tudo começou aqui, pelo menos o nosso trabalho começou aqui em Sorocaba. Se aquela moça não tivesse me abordado, não tivesse comentado sobre o Centro Espírita em São Paulo que fazia trabalho dos animais, né, talvez eu jamais tivesse a ideia, né, a iniciativa de procurar alguma coisa nesse sentido. Então eu só queria fazer esse adendo aí em relação à prece pelos animais. E é interessante, porque eu falei para o Wilson, né? Eu falei, eu quero falar sobre pedis e obtereis, né? Essa questão das preces, porque eu falei, eu tenho certeza que muitas pessoas creem, né, na doutrina espírita, apesar de seguirem as suas religiões, elas acreditam, enfim, cada um ali com aquilo que faça sentido. E eu falei, muitas pessoas talvez possam entrar e aprender mais sobre a doutrina espírita pelos animais, né? Porque um animal está doente. E quando alguém procura uma casa espírita, o que a gente primeiro ensina é: faça o evangelho, sente ao lado daquele seu companheiro que está doente, seja ele humano, seja ele animal. Comece a fazer essa conexão. Com tudo isso, a gente vai limpando, a gente vai deixando o ambiente muito mais propício para que aquele ser vivo receba o que eles querem, não, o que eles precisam para aquele momento. Porque a gente precisa entender que, assim, quando a gente faz a nossa prece, é o que eu falei, nós somos egoístas, a gente pede para a gente: Deus, nossa, preciso ganhar na Mega Sena. Ou Deus, preciso ser promovido. Porque as preces que a gente faz é assim, né? Poucos são aqueles, eu falo por mim. Eu tenho que me policiar, e hoje em dia começo uma prece e falo: obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela oportunidade de estar encarnada, mas eu demorei para entender que eu primeiro tinha que agradecer antes de pedir. E a gente começa a prece meio que do jeito errado, sabe? A gente começa meio olhando para nós primeiro. Aí a gente pede: nosso pai está doente, nossa mãe está doente, irmão, amigo, quem quer que seja. Até o momento que a gente compreende que todos à nossa volta merecem essa mesma boa energia nossa. Até os nossos inimigos, até as pessoas que a gente não conhece. Enfim, todos, né? Todos têm o mesmo direito perante Deus. E, como o Wilson falou, né, os animais fazem tanta parte da nossa vida, né? Quem tem em casa, quem tem gato, cachorro, cobra, lagarto, qualquer que seja o animal que você tenha, a gente cria um vínculo emocional com eles muito bom.
E se nós cremos que eles também estão em evolução, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista espiritual, quanto mais nós nos conectarmos e quanto mais nós fizermos o nosso melhor por eles, por muito mais tempo nós estaremos conectados. Eu lembro de uma palestra que o Wilson me perguntou se, na minha opinião pessoal, nós evoluindo como seres humanos e eles evoluindo como animal, se no momento que eles entrassem no reino nominal, se nós estaríamos evoluídos o suficiente para nos tornarmos mentores e poder acompanhá-los. Eu, particularmente, acredito que sim. Mas eu acho que esse acredito que sim não vem só do fato de eu gostar muito da bolha aqui do meu lado, ou da novata que chegou agora, mas sim do vínculo que eu vou criando com ela, sabe? De ver o quanto a bolha toca a campainha e ela vai lá, entre aspas, me defender. Hoje veio uma pessoa aqui em casa de manhã e assim, ela não avançava, mas ela ficava constantemente me olhando do tipo, se você falar, eu pego. Deixa aqui que eu vou para cima. E então você percebe que tem uma troca de cuidado, né? A forma deles, a nossa forma, mas tem essa troca de cuidado. Então, quando a gente faz a nossa prece, é importante que a gente inclua eles também. Para quem costuma fazer o evangelho com os seus animais, eles deveriam ter também o seu copinho de água. Quando eu morava na casa dos meus pais, tinha uma época que nós éramos em 4 adultos e 4 cachorros. Nós éramos em 8 seres vivos daquela casa. Eram 4 copos e 4 xícaras. E aí cada um pegava a sua xícara, e dava para o seu animal, porque cada um, já tinha 4, cada um era dono de um. A gente dava ali, a bolha, por exemplo, sempre que eu fiz evangelho com ela, e faço isso há muitos anos, ela adora beber a água do copo. A gente vai na casa espírita, ela fica esperando vir o copinho para ela. Ela sabe o que é? Não, é um hábito que ela viu. Mas que, de alguma maneira, aquela água fluidificada a ajuda naquilo que ela precisa. Quer dizer que ela vai viver para sempre? Não, porque eu nem peço isso a Deus. Mas eu peço para que ela tenha aquilo que ela precise agora, dentro daquilo que ela é capaz de compreender. E a prece serve para a gente nesse sentido. É uma forma da gente aprender a fazer a caridade. E para quem não consegue fazer caridade, tem gente que não consegue, e não são pessoas ruins. Só são pessoas que ainda não descobriram a melhor forma de fazer caridade. Vamos começar a fazer caridade pelos animais. É mais fácil, a gente se sensibiliza mais. Nossa, eles não entendem, nossa, eles não pensam como nós, ou eles sofrem, ou eles apanham, enfim, o que quer que seja que toque o nosso coração quando a gente fala de animal. Então, vamos começar a doar o melhor que nós temos para os animais, até para aqueles que a gente não conhece, até para os animais que estão abandonados na rua. Eu costumo fazer prece assim na casa espírita, para todos os animais que estão abandonados na rua. Porque se eles estão abandonados, eles estão vivendo uma situação muito difícil, porque hoje em dia eles são absurdamente domesticados. Então, viver na rua para eles não é como um lobo que sabe o que fazer, que sabe como seguir seus instintos. Muitas vezes os cachorros, os gatos, enfim, eles não sabem. E eu acredito que a prece, ela é muito importante mesmo para nos ajudar nisso, para nos ajudar a trabalhar o nosso lado caridoso. Então, nesse capítulo, o Kardec ele fala para a gente como que tem que ser a qualidade da prece, qual é a eficácia da prece. Tem um outro item que eu tô colando aqui, porque claro que eu não lembro de cabeça, que é o item 9, que ele fala da ação da prece e a transmissão de pensamento. Então, começa a falar para a gente o quanto o nosso, não que a gente não tenha sido discutido antes, mas o quanto o nosso pensamento é poderoso. E aí, quando eu falo poderoso, é poderoso para nos ajudar, se a gente precisar, e para ajudar a todos à nossa volta. Jesus falou para a gente, né? Podemos fazer o mesmo que eles e até muito mais. Claro que temos aí uma caminhada na frente, mas tudo bem, a gente não precisa ter pressa. Vamos pensar que a gente está aqui na eternidade. Então, vamos aproveitar para trabalharmos a nossa evolução como seres humanos junto com os animais. Então, vamos começar a dar ao animal o devido respeito que ele precisa, que ele merece. Uma vez que ele compartilha do espaço comigo, uma vez que ele compartilha a vida dele enquanto ele está encarnado comigo, o mínimo que eu posso fazer é compartilhar o que eu tenho de melhor com ele, tanto do ponto de vista material quanto do ponto de vista espiritual. E é uma coisa que meu pai sempre fala, ter cachorro e dar ração é fácil, não é a parte mais difícil. Difícil é você dar carinho, difícil é você dar atenção, difícil é você perceber que o animal ficou doente, porque eles não falam. Para quem tem filhos,
talvez seja estranho fazer essa comparação, mas eu acho que quando as crianças são muito bebês, é mais ou menos isso. Porque a criança não fala, e a gente precisa aprender a interpretar aquilo que a criança está sentindo, está vivendo e tudo mais, e o mesmo com o animal. Ah, mas o amor é diferente, e não estou entrando nesse mérito, mas eu estou entrando naquilo de eu preciso fazer pelo outro que está comigo o melhor que eu posso, e vibrar por ele, orar por ele, pedir intercessão para ele é tão importante quanto as outras coisas que a gente faz. E é por isso que eu queria trazer esse tema, porque não é comum a gente discutir prece, a não ser aqui na minha casa, a gente costuma ler o evangelho inteiro. Então, acaba, a gente lê todas as preces, depois a gente volta para a introdução e começa a leitura do Evangelho de novo. Então, cada semana a gente lê ali alguma coisa. Só que a gente lê o Evangelho inteiro, mas a gente só está falando de prece nos 2 últimos. Então, é discutido caridade, é discutido amor ao próximo, é discutido questões materiais, é discutido tudo. Mas a forma, além de ser discutido tudo isso, nós escutamos constantemente que a espiritualidade nos ajuda. Mas é só no final do livro que a gente vai ter uma orientação de como nos conectarmos realmente com ela, que ela possa nos ajudar. Para que a gente possa trazer esse benefício para nós. E se nós hoje, olhando para a espiritualidade, para os bons espíritos, né? Porque a gente sabe que tem espíritos não tão bons do outro lado. Mas olhando para esses espíritos que conhecem um pouco mais, que podem nos ajudar de alguma maneira, eu me sinto na obrigação, entre aspas, de fazer o mesmo por aqueles que estão, entre aspas, abaixo de mim, né? Aqui pensando em escala evolutiva. Então, eu tenho que dar o mesmo respeito, eu tenho que fazer tudo igual. Então, eu imagino que aquilo que o meu mentor faz por mim, aquilo que os espíritos simpáticos fazem por mim, o quanto eles se preocupam em me ajudar, é o que eu tenho que fazer pelo outro. E aí, pelo outro, aqui no caso, em particular os animais, e para que o período que eles passem com a gente seja o mais agradável possível. Eles vão passar pelas mesmas dificuldades que a gente, eles vão desencarnar, vão ficar doentes, faz parte da vida, inclusive para eles evoluírem, eles vão precisar passar por algumas coisas, então não é só, né, eles não têm karma, né, eles não estão pagando alguma coisa que eles tenham feito. Então, o melhor que eu posso fazer do ponto de vista espiritual para auxiliá-los é vibrar da melhor forma que eu posso, ou seja, é orar por eles da melhor forma que eu posso. E aí eu sempre tento, pelo menos eu, tento incluir tanto os bichinhos aqui da minha casa, os animais que são selvagens, os que estão abandonados, aqueles que estão amparados pelos moradores de rua. Olha que tamanha caridade é essa, a gente vibrar pelos moradores de ruas junto com seus animais. Olha o grau de amor que existe ali, o laço que existe entre eles. E a gente vibrar para que aquilo seja fortalecido, para que aquele morador não se sinta abandonado, e por tabela, não permita que o seu animal se sinta abandonado, eu acredito que seja um ato de caridade muito bom. Mesmo que a gente não conheça, mesmo que a gente não ajude materialmente, o Espiritismo, ele fala que a gente precisa fazer o melhor que a gente pode. E quando a gente fala que doar tempo, né, que tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem para doar, quando eu paro o que eu estou fazendo e dou o meu tempo numa oração de coração, eu estou fazendo uma caridade que eu acredito que é muito, muito, muito importante para aquele que está recebendo. Até pegando esse gancho dos animais, né, Bárbara, às vezes a gente não. Às vezes, aliás, hoje é dia da caridade, né? Hoje, 5 de setembro, é o dia da caridade. Às vezes as pessoas, puxa, não, né, às vezes vê um animalzinho na rua, né, tem aquele sentimento de compaixão, mas às vezes a pessoa não tem condições, né, de resgatar aquele animalzinho, de fazer algo por ele. Né? Ou, sei lá, tá passando na estrada, vê um animal na estrada, né? Sei lá, às vezes é perigoso, né, você parar na estrada e socorrer um animal, fazer alguma coisa, né? Eu sei que tem muita gente que faz isso e acho louvável quem faz isso, né? Mas a gente tem que também prezar pela nossa segurança, enfim. Se for fazer, que faça com segurança e conscientemente. Mas todo mundo, em qualquer momento, pode fazer uma prece por alguém, inclusive por um animal de rua, um animal que está, sei lá, passando fome. Os animais que estão em abrigos, que estão em lares temporários, enfim. Tem uma série de situações em que a gente pode fazer, entre aspas, bem entre aspas, uma simples prece. Porque quando a gente vibra amorosidade, essas energias vão, né, para o plano espiritual. Essas energias serão utilizadas pelos amigos espirituais da melhor forma possível em prol dos animaizinhos. Eu estou relendo, inclusive, o primeiro livro do Marcel Benedetti, o Todos os Animais Merecem o Céu.
e sem dar spoiler aqui, mas só para contar um episódio que tem a ver com o que você está falando, o livro ele conta, é uma história de um veterinário, né, que está aqui encarnado e que quando ele está dormindo, né, em desdobramento ele vai conhecer a colônia espiritual chamada Rancho Alegre, que é uma das colônias que tratam dos animaizinhos no plano espiritual. E numa das visitas em que ele estava ali na colônia, uma pessoa que estava ali acompanhando ele explica exatamente isso. E quando a gente faz, por exemplo, uma prece para São Francisco de Assis, ainda que não se faça em prol do animalzinho, uma parte dessa energia que é destinada a São Francisco, ela é destinada aos animaizinhos pelos amigos espirituais. Né? E essas energias são muito importantes, inclusive para quem está no plano espiritual, manipular essas energias e auxiliar da melhor forma. Então, quando a gente acha que uma prece não vai adiantar nada, não vai resolver o problema, pode não resolver exatamente aquele problema. Se o animalzinho está com fome, lógico que talvez uma simples prece, entre aspas, não vai matar a fome do animalzinho. Mas essa energia pode ser canalizada para alguém que tenha condições de dar um alimento para aquele animal, né? Intuir alguém que esteja de repente passando por ali e ajudar aquele animalzinho da forma que a gente não pode ajudar. Então a gente sempre pode fazer alguma coisa. E a prece é um instrumento valiosíssimo que nós temos nas mãos, que nós podemos fazer a qualquer momento do dia, né? Quando a gente acorda, quando a gente está no meio daquela tribulação do dia a dia, às vezes a gente esquece de fazer uma prece, é importante, né, a gente parar, né, respirar. Quando está passando por algum contratempo, alguma contrariedade do dia, faz uma prece, eleva o pensamento aos amigos espirituais, que com certeza essa boa energia, essa boa vibração será muito útil, não só para a gente, mas para aquele que a gente destina, inclusive os animaizinhos. Então, engano a gente achar que é só uma simples prece, não vai resolver o problema, não vai adiantar nada. Vai sim. Essas energias vão ser canalizadas, né, para os amigos que cuidam dos animaizinhos no plano espiritual. Então isso é muito importante, isso é muito eficaz, né, ao contrário do que muitas vezes a gente acha que não vai adiantar nada. E só antes de você continuar, Bárbara, tem pessoas aqui mandando mensagens pra gente no YouTube, né? Eu esqueci de ler as mensagens no início aqui da nossa transmissão. Então vamos lá, no YouTube, a Cida Lima está nos assistindo aqui, mandando boa noite. Tem também a Juliana Mariosa, né? Fazia tempo que ela não mandava mensagem. Grande abraço, Juliana. Sempre nos acompanha aqui nas nossas lives do Jefa Sorocaba. A Helena Lires, né? Obrigado, Helena, por estar nos assistindo. Ela, né, elogia aqui a gente, né? Estou feliz por ter encontrado esse grupo maravilhoso, pela consideração e respeito aos nossos irmãos menores. Nunca imaginei a ver quem se interessasse tanto por esses seres maravilhosos. Graças a Deus, né? Não só o nosso grupo aqui, né? O grupo que a Bárbara faz parte também, outros centros espíritas, que inclusive na palestra de domingo a gente citou, né? Os centros que ajudaram, né, na nossa formatação do nosso trabalho. Né? Quem perdeu a palestra de domingo está lá no nosso canal no YouTube. Depois que a gente encerrar aqui, né, quem quiser assistir, fica lá. Né? Outros grupos que também se preocupam com os animais, viu, Helena? Ela também escreveu aqui, ó, ainda hoje foi fotografada por vizinha por estar a alimentar pombos sem dono e alguns de patinhas partidas. O objetivo dessa pessoa é fazer queixa por os alimentar. Né? Acho que alguém que estava alimentando, né, algum animalzinho. Antecipei, foi a polícia, a resposta que a queixa dessa pessoa só poderia ser louvado e condenado. Louvai a Deus em lágrimas, agradeci. Grata, né, alimento muito gatos. Sempre que a gente puder fazer alguma coisa, seja para um gato, um cachorro de rua, né, enfim, todos os seres da criação merecem o nosso carinho, merecem o nosso respeito. Né, então, sempre que possível, né, sempre que a gente tiver condições de fazer alguma coisa, isso é sempre muito importante. No Facebook, deixa eu ver quem está nos assistindo aqui. Minha esposa Vanessa está nos assistindo. Minha mãe está assistindo aqui pelo Facebook, né? Um beijo, mama. Está nos assistindo lá. E quem estiver também nos assistindo aqui, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, né? Quiser mandar alguma mensagem, algum comentário, né? Alguma pergunta também relacionada ao tema que a gente está falando aqui, fique à vontade. Né? Eu sei que tem muita gente que assiste a gente depois, né? Depois que a live encerra, tem muita gente que assiste a nossa gravação depois, mas fique à vontade quem quiser também deixar comentários, né, na descrição do vídeo, né? Depois, no momento oportuno, a gente pode comentar. Então, Bárbara, acho que é importante, né, a gente reforçar isso para as pessoas, né? Uma simples prece vai ser eficaz? Vai. Lógico que se a gente puder fazer algo a mais, se nós tivermos condições, né, de fazer algo prático, né, claro que tudo isso ajuda. Né, mas uma prece ela tem um poder fantástico. Quando a gente faz essa prece de coração, quando a gente faz essa prece pedindo, né, para que os amigos espirituais, para que todos aqueles que cuidam de animaizinhos, de seres humanos, que eles levem, né, essa boa energia, essa boa vibração, que a prece nada mais é que uma doação de amor.
né? Isso. Quando a gente vai no centro, aplica o passe, o reiki, a cromo, seja lá o que for, a gente está doando amor, a gente está doando uma boa energia. Quando a gente está à distância, a gente está doando essa energia à distância. E essa energia ela vai ser manipulada pelos amigos, ela vai ser manipulada por aqueles que estão ali de prontidão para auxiliar tanto os animais como os seres humanos. Então acho que é importante, né, Bárbara, a gente reforçar esse tipo de situação, né? Que a prece tem um poder fantástico, né? E todo mundo pode fazer isso de graça, né? Não precisa pagar nada, né? A gente não vai ter que tirar um dinheiro do bolso, a gente não vai gastar nada com isso, né? A gente vai, de novo, entre aspas, né? Perder um tempinho, mas um tempinho precioso para destinar uma amorosidade para alguém, né? E assim, isso que você estava falando, né, da importância da prece, eu estava lembrando aqui, para quem já leu o Nosso Lar, quem me conhece sabe que, apesar de eu ter lido André Luiz, eu tenho uma grande dificuldade com a redação dele, então eu sempre brinco, todo mundo fala, ai, seu querido André Luiz, mas brincadeiras à parte, no Nosso Lar, para quem leu, sabe que o André, quem não sabe, vou dar um pequeno spoiler, mas que também não é um grande spoiler, mas o André Luiz, depois que ele desencarnou, ele passou 8 anos no umbral. E ele, quando ele consegue ser resgatado, né, que ele entende ali o que está acontecendo, ele consegue ser resgatado, é no momento em que ele toma consciência, né, das coisas que estavam acontecendo com ele, e duas pessoas vibravam muito por ele. A mãe, né, que a gente sabe que tem ali uma questão de amor incondicional, né, de mãe, e uma senhora que ele tinha atendido enquanto encarnada ainda, quando ele era médico, que ela ainda pensava muito nele, vibrava bastante por ele. E então, ali, ele deixa claro para a gente a importância da prece, né? Ele fala que ele foi resgatado porque aquelas duas pessoas estavam em constante vibração, em constante oração por ele. Então, os espíritos, né, a equipe de resgate, tinha aquilo que ela precisava para ir onde o André Luiz estava e poder trazê-lo para o nosso lar. E aí ele começa ali toda a descrição da crônica, que é a história dele, né? Que é a história da colônia. Tem um outro livro que eu vou até olhar que chama Ensina-me a Falar de Amor, do Luiz Sérgio, que ele conta que quando a relação, né, o vínculo que nós criamos com os nossos animais, aqueles que estão mais perto, se depois de desencarnar, eles precisarem reencarnar em outro planeta que não a Terra, porque eles também vão encarnando onde eles vão passar pelas experiências que eles precisam para seguir a sua evolução. Independente do tempo que faz que ele desencarnou, se nós pensarmos neles com o amor que nós temos, essa prece, essa energia chega até onde ele estiver, independente do plano que ele esteja, independente do planeta que ele se encontra encarnado. Então, acho que são dois exemplos, né, que eu queria dar e que está em literatura, e tem tantos outros, né, que se a gente for procurar aí, a gente descobre, mas são dois exemplos que mostram o quão é importante a gente fazer uma prece pelo outro. Tem no capítulo da caridade, que deve ser capítulo 8º, capítulo 9º, mais ou menos, deixa eu ver se é mais ou menos isso. O capítulo 7, que é bem-aventurados os pobres de espíritos, o 8º, bem-aventurados que têm coração puro, o 9º, bem-aventurados que são brandos e pacíficos, e bem-aventurados que são misericordiosos. Então, do capítulo 7 até o capítulo 10, vai lá bastante dessa questão da caridade. E num deles, que eu não vou me lembrar qual, mas eu lembrava que era por aí, na parte da instrução dos espíritos, ele reforça muito o quanto isso é importante, a gente ser caridoso ao outro, mas principalmente ser caridoso com aquilo que nós temos. Então, eles batem muito na tecla do quanto uma prece é importante, do quanto uma prece pode auxiliar demais alguém naquele momento e não custa, do ponto de vista material, nada para nós. Pode custar 5 minutos do nosso dia, nossos 5 minutos é muito precioso? Mas quem está num transporte público voltando para casa do trabalho, por exemplo, não pode fechar os olhos ali por 5 minutos enquanto ouve sua música e vibrar por alguém, vibrar por um animal? E o exemplo que de a gente fazer a vibração por um animal que a gente viu na rua que está abandonado, mesmo que a gente não possa fazer nada por ele, pode chegar alguém que possa fazer alguma coisa. A gente não sabe
Nós não conhecemos como as coisas acontecem de verdade. A gente conhece uma visão bem míope e pequena do plano material. Quer dizer, nós conhecemos, mas nesse momento que a gente está vivendo o esquecimento, a gente não sabe como lidar. Mas se nós estamos aqui porque nós cremos nessa doutrina, né? Então nós cremos que tem não somente nós encarnados, mas pessoas em outro plano energético que seguem a sua vida, que seguem trabalhando, que seguem aprendendo, estudando e ajudando os outros, a gente precisa aprender a fazer o mesmo por nós. Então, a gente sempre comenta, o Wilson sempre fala, pode ajudar deixando uma água do lado de fora para um animalzinho, deixando uma ração para quem vier. Isso tudo são excelentes formas da gente ajudar materialmente. Mas a gente vibrar, pode ser que a gente consiga, essa prece pode chegar até alguém que, poxa, queria tanto um cachorrinho porque o meu morreu, e aí, de alguma forma, encontra aquele animal. A gente brinca aqui na minha casa, eu tenho a bolha, né, para quem eu falo sempre, a bolha eu adotei, quando eu morava em São Paulo ainda, a gente morava num apartamento, eu e ela, e aí vim pro interior, ela veio comigo. Agora eu tenho a novata, que está aqui atrás, de olho comprido para a bolha, por isso que parece que eu estou meio não prestando atenção, mas eu estou prestando atenção, que está aqui comigo faz nem 2 semanas ainda. Ela foi resgatada aqui numa rodovia aqui perto, e a gente até achou o dono dela, mas o dono não foi buscar, e aí decidiu ficar comigo. Mas eu encontrei ela perdida na rua. E aí a minha irmã parou o carro, e a gente foi atrás, e enfim, a gente foi fazendo carinho, ela foi acalmando, a gente foi dando coisa para ela comer, e a gente conseguiu resgatar. Na casa dos meus pais, a minha irmã tem a cachorra dela, a Pandora, que já apareceu várias vezes aqui, que faz tempo que ela não vem na minha casa. A Pandora, ela apareceu no portão do meu pai. Na época, meu pai tinha um vizinho que tinha um cachorro. Ela chegou até a rua do meu pai, ficou brincando com o cachorro do vizinho, dormiu na rua ali na frente, e no dia seguinte chegou na nossa casa, e a gente tinha 3 cachorros naquela época. Meu pai teve, por muito tempo, 2 cachorras, a Nina e a Gota. A Nina entrou no portão, a gente encontrou ela dentro da garagem, a Gota a mesma coisa, só que a Nina era filhote, passou pelo vão. A Gota, minha mãe abriu o portão para guardar o carro, e... Peraí, deixa ela. A Gota, minha mãe abriu o portão para guardar o carro, ela entrou e ficou. E assim ficou lá com a gente 8 anos. Então, meu pai sempre brinca quando ele pega esses cachorros que a gente pega da rua mesmo, e ele fala, você ganhou na loteria, você ganhou na Mega Sena. São Francisco estava do seu lado, São Roque estava do seu lado. Foi eles que te guiaram até aqui, porque sabe que a gente gosta, porque sabe que a gente vai cuidar e tudo mais. Então, assim, é uma brincadeira que meu pai faz, até porque meu pai ele acredita no espiritismo, mas não tanto quanto eu e minha mãe. E é uma brincadeira, mas que eu acredito que tenha um fundo de verdade. Se o plano espiritual consegue ver como é a dinâmica da nossa casa, se eles conseguem entender como a gente se sente, principalmente depois que a gente perde um ente querido ou um animal querido, e sabe o quanto nós estamos dispostos a ajudar o máximo possível que nós podemos, eu acredito mesmo que os mentores dos animais vão ajudando, vão direcionando. Olha, se você for para aquela direção, você vai conseguir não necessariamente ser resgatado, mas vai ter alguém que pode ali te cuidar, você pode morar naquela rua, e as pessoas daquela rua todas cuidam. A gente às vezes fala, mas coitado do cachorro da rua. Meu, tem lugares que eu já passei, no Rio de Janeiro eu fui há pouco tempo, tem parques com um monte de casa de cachorro, porque todo mundo ali na região cuida daqueles cachorros, todos. O cachorro tem as casinhas, então eles não estão ao relento, todo dia alguém vai lá e troca as águas, eu vi pessoas trocando água, eu vi pessoas colocando comida, eu vi pessoas indo limpar, ou seja, talvez aquela falsa impressão de que ele não está dentro de casa, mas se ele é acolhido e amado por uma comunidade, ele está sendo bem cuidado. Tem pessoas fazendo o melhor que elas podem por eles. E é um pouquinho disso que eu queria que a gente refletisse, né? O quanto nós podemos ajudar, entre aspas, sem sair de casa. O quanto nós podemos fazer pelo outro sem sair de casa. E que a gente passe a incluir esses animais, os nossos e os não nossos, em todas as preces que a gente faz. Eu acho que esse é eu acredito muito que um passo que a gente dá na nossa evolução é compreender que todas as formas de vida merecem o mesmo respeito. Não vou dizer, não estou entrando no mérito de alimentação nem nada disso, mas que todas as formas de vida merecem o mesmo respeito. Então, eu acredito que quando a gente toma essa consciência, a gente já está um pouquinho melhor do que aqueles que acham que
o cavalo está aqui só para me servir, que ele não tem outra serventia. Não, o cavalo tem a sua função, tem o porquê dele estar aqui com a gente também. E se a gente percebe isso, se a gente toma essa consciência e a gente começa a fazer o melhor que a gente pode, porque temos as nossas limitações até para o nosso grau evolutivo, eu acho que nós já estamos no caminho certo. E aí fica muito difícil, às vezes, defender. Eu brinco, isso a gente não fala bastante disso, fica muito difícil defender aquelas pessoas que falam, prefiro bicho do que gente. Muitas vezes eu prefiro. Muitas vezes é infinitamente mais fácil conviver com os animais do que conviver com seres humanos. Mas se a gente quer ser pessoas melhores, a gente precisa doar para os animais o mesmo que a gente doaria para outro ser humano e vice-versa. Para aqueles que só querem saber dos animais, que compreendam que as pessoas que estão na rua, em situação de desabrigo, enfim, que passam fome, que não têm onde dormir, que passam frio, chuva e tudo mais, que elas merecem o mesmo afeto que as pessoas que estão à nossa volta merecem. Então, a gente precisa aprender a começar a fazer essa prece de verdade. E aí, até, Wilson, se você tiver tempo aí de procurar na internet, tem um vídeo que é um canal de comédia, na verdade, para quem não sabe, eu adoro comédia, stand-up, eu estou sempre assistindo. É um canal de comédia, mas é um canal que ele faz comédia com a doutrina espírita, chama Amigos da Luz. E ele tem um vídeo, foi o primeiro que eu vi, na verdade, foi onde eu descobri, que chama Prece. O nome do vídeo é Prece. E ele. Eu já vi, já. É muito É bom. ótimo, né? Falar que se você achar, se pudesse colocar o link aí para todo mundo ver, porque uma que o vídeo é divertido para quem gosta de comédia, eu adoro, e outra que mostra muito bem como a gente é, né? Então, uma pessoa chega, ajoelha na cama, para nós que somos santificados de qualquer jeito, né? Ele, na verdade, ele não ora, né? Ele reza, ele faz uma prece ali de qualquer jeito. E aí o mentor dele chega ali, começa a conversar com ele e começa a fazer perguntas, fala para ele que pressa é essa, meu, você tá louco, você tá sem tempo, você tá com pressa. E aí eles vão conversando, conversando, e no final o mentor fala, isso sim é uma prece de verdade, uma prece que é feita de coração, e ele deixa claro que não precisa se usar palavras bonitas para a gente fazer o melhor que a gente pode. Então, quem quiser procurar, procure esse canal, vale a pena, independente de qualquer coisa. Tem, assim, vários são tipos diferentes de vídeo que tem de tudo que você puder imaginar. Eu, particularmente, gosto desse, que chama Prece, e tem uma playlist que chama Preces do Alberto. Para mim, são os melhores. Ele mostra bem o que é ser um espírita que tenta colocar a doutrina em prática no dia a dia, mas continua sendo um ser humano imperfeito, num plano material. Então, ele pede para Deus que ele quer ser milionário, enfim, ele pede. É bem engraçado, porque mostra muito do que a gente vive, né, de alguma maneira. Muitas das coisas ali a gente dá risada, mas muitas daquelas coisas passam ali pela nossa cabeça ou em algum momento passaram. Então, eu recomendo, até como diversão, siga eles, vale muito a pena mesmo, eu acho um canal fantástico. E dá para aprender bastante espiritismo ali, porque para cada sketch que eles fazem, o final tem uma lição de moral e tem uma explicação. É verdade. Eu até achei o vídeo aqui, só que eu não consegui. Não sei se tem algum bloqueio do YouTube. Eu copiei o link, mas ele não foi aqui no chat ao vivo, né? Mas é só procurar lá Amigos da Luz, coloca lá Prece Amigos da Luz, né? Achei rapidinho aqui enquanto a Bárbara estava falando. É muito bom realmente, né? Um trabalho bem bacana que eles fazem, né? De trazer, né, realmente, né, o espiritismo, né? Às vezes a gente acha que o espiritismo é muito sério, né? A gente às vezes acha que né, leva muito a sério as coisas e eles conseguem, né, fazer esse humor de uma forma leve, né, de uma forma gostosa. Então fica aí realmente a recomendação aí do canal Amigos da Luz. Vale a pena, né, pro pessoal que de repente nunca assistiu, né, assistir aí o canal da Amigos da Luz. Bárbara, a gente está chegando ao final aqui da nossa transmissão. Quero mais uma vez te agradecer, né, pelo carinho, por você estar aqui com a gente, né, participando dessa live. Tenho certeza que quem assistiu agora ao vivo, tenho certeza que gostou bastante. Quem for assistir depois o nosso vídeo vai também gostar bastante, né? Tem muita gente que assiste depois, né, as nossas transmissões. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, né? E antes de encerrar, né, um último pedido que a gente sempre faz aqui, se poderia fazer, já que estamos falando de prece, né, fazer a prece final para a gente, por gentileza. Com certeza eu posso fazer. Wilson, mais uma vez, eu que agradeço o convite. Para mim é sempre muito, muito, muito saudável mesmo. Gosto bastante de ver. Como falo, me tira da zona de conforto.
Quem está acostumado a me ver fazendo as preces no final, geralmente eu faço a prece de Cáritas, porque é uma prece que eu gosto muito, ou eu faço a prece de São Francisco, dependendo do tema, mas eu falei para o Wilson, Wilson, eu vou fazer uma prece mesmo, até para a gente mostrar que não precisa ser uma prece lida, que seja uma prece feita de coração, que seja feita de boa vontade. É isso que eu acredito que Deus espere de nós, e é um pouquinho do que fala o vídeo aí do canal Amigos da Luz. Então vamos lá. Vamos agradecer ao nosso dia, a nossa oportunidade, agradecer pela encarnação que estamos, agradecer por tudo que temos vivido, agradecer por todas as sensações, por todos os sentimentos que estamos vivendo, agradecer por todos à nossa volta, os seres humanos e todos os animais e plantas que conosco estão. Esse planeta maravilhoso que a gente vive hoje. Que isso a gente possa continuar fazendo a nossa parte, que sejamos capazes de continuar aprendendo, sejamos capazes de continuar evoluindo, sejamos capazes de buscar o caminho que Cristo quer que a gente siga, que Cristo veio nos ensinar. Que a gente possa mandar tudo que a gente tem de melhor dentro do nosso coração, do nosso pensamento, para os nossos irmãos, para os nossos inimigos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aquele colega do trabalho que às vezes a gente tem uma briguinha, para os nossos animais, os animais abandonados, para as pessoas abandonadas, para os nossos mentores, para o mentor da casa do Jefa, para os mentores da nossa casa, para os mentores dos nossos animais, que a gente possa vibrar por aqueles que se encontram abandonados e que eles possam se sentir amparados, que eles não sintam que não tem ninguém junto a eles, mesmo que eles não possam enxergar, mas que eles saibam que eles não estão sozinhos nessa caminhada deles, por mais difícil que muitas vezes elas possam parecer, sendo eles no plano material ou no plano espiritual. Então, que as equipes de resgate possam chegar até os umbrais, até os lugares mais difíceis, fazer resgates e trazer pessoas para seguir a sua evolução. Esse é o nosso objetivo maior, e que a gente possa viver numa grande comunidade. Mas para vivermos uma grande comunidade, temos sempre que lembrar dos nossos irmãozinhos e das nossas plantas que estão aqui ao nosso lado, todos os dias, permitindo que possamos estar vivos, equilibrando o nosso meio ambiente, mantendo a Terra da forma que ela é, para que possamos estar encarnados nesse plano material, que ainda é necessário para o nosso entendimento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação do mundo, mas livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Bárbara, mais uma vez, pelo seu carinho. Obrigado por estar aqui com a gente na noite de hoje. E a vocês que nos acompanharam, né, em mais esta transmissão aqui do Jefa Sorocaba, também muitíssimo obrigado. Lembrando, quem quiser mandar um vídeo pra gente, né, comemorando aí os 10 anos do Jefa Sorocaba, né, a gente vai agradecer bastante, vai ficar muito feliz, né, em ter, poder compartilhar, né, dessa alegria, né, de saber um pouquinho da história de vocês. Então quem quiser mandar o vídeo pra gente, é só mandar aí pelo nosso WhatsApp ou também pelo nosso e-mail. Grande abraço a todos. Quinta-feira agora, quem estiver em Sorocaba, quem quiser e puder, estaremos lá presencialmente no nosso centro, ou até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau, gente, fica com Deus.